vamos abrir no livro de Marcos, capítulo 9. A gente vai ler do verso 14 até o verso 29. Marcos 9, do 14 ao 29. A palavra de Deus nos diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Verso 17. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Versículo 19. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Versículo 20. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Verso 26. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem: morreu. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Aqui a Bíblia nos conta a história deste menino. Era um menino que tinha um caso de mudez e surdez, e de uma situação que se parecia com uma epilepsia, mas não era uma situação patológica. Nós sabemos que muitas enfermidades são de causas naturais. Mas nesse caso, o relato bíblico nos informa que Jesus, ele discerniu que na verdade se tratavam de demônios. E Jesus havia descido do monte e ele estava com 3 discípulos antes disso, que ele tinha subido ao monte, com Pedro, Tiago e João. E quando ele desceu, ele viu que estava tendo uma discussão. Eles estavam reunidos ali e aí Jesus falou: o que aconteceu?
E aí eles responderam para Jesus. Eles falaram, então, que eles tinham pedido para que os 9 discípulos que tinham ficado, que tinham 12 que andavam com Jesus, tinham pedido para que eles expulsassem os demônios, mas eles, diga comigo, não conseguiram. Não conseguiram. E aqui no versículo 19, Jesus, ele repreende os discípulos, dizendo, ó geração, até quando eu estarei com vocês? Por que vocês não conseguiram, né? Até quando terei de suportá-los? Se a gente for ver lá no livro de Mateus, você pode continuar aqui em Marcos, mas se eu puder pedir uma ajuda aqui para a mídia, Mateus 10, 1. A Bíblia fala que os discípulos haviam recebido a autoridade para operar curas. Deus tinha dado, Mateus 10, 1. Em Mateus 10, 1, a Bíblia fala que os discípulos haviam recebido, então Jesus ele tinha falado, olha, discípulos, vocês vão e eu, Jesus, estou dando a vocês, olha, tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar o quê? Todo tipo de enfermidades. Então, isso aconteceu antes. Jesus ele já tinha enviado e falado, vocês tinham autoridade. Mas vamos voltar aqui para Marcos capítulo 9, versículo 19. Os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. E aí Jesus, vendo aquela situação, ele puxa a orelha dos discípulos e fala, por que vocês foram incrédulos? Por que vocês não creram? E aí Jesus chega para aquele pai, desesperado, e pergunta, desde quando seu filho está assim? Por que Jesus pergunta isso? Será que Jesus não sabia desde quando? Com certeza ele sabia. Mas existia uma multidão ao redor deles. E era importante ser demonstrado que era uma situação muito difícil de resolver. E aí ele diz assim, desde a infância, desde pequeno, ele passava por isso. E aí o pai do menino diz, no versículo 22, 21, o pai responde desde a infância, né? Vamos lá no versículo 22, Marcos 9, 22. O pai diz, muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. Ele falou assim, faz muito tempo que meu filho está assim. O Senhor pode fazer alguma coisa? Aí no versículo 23, Jesus ele devolve a pergunta. Ele coloca a dúvida no lugar certo. Porque não é se Jesus pode fazer. A pergunta certa é, você crê que eu posso fazer? E Jesus fala para ele, versículo 23, Jesus responde, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Não é se Jesus pode fazer, é se eu posso crer. E a pergunta do Senhor para nós hoje, aqui, para você que está aqui conosco na igreja, para você que está nos vendo através do YouTube ou do Spotify, é: você crê?
Você tem fé de que Deus pode agir nas situações que hoje parecem difíceis ou impossíveis? Você crê que Deus pode fazer? E aí no versículo 24, o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Aquele pai, ele fala: eu acredito que o Senhor pode, mas me ajude na minha falta de fé. Eu creio. Quantos aqui creem que Deus é o Deus impossível? Mas talvez você, como eu, muitas vezes precisou dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Me ajude a crer. Me ajude a ter fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, diz a palavra. É a convicção de fatos que eu não posso ver. Pastora Mia agora mesmo leu Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, naquele momento, ele reconhece que ele precisava de ajuda para crer mais. E vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, ele repreendeu o espírito imundo, mandou sair aquele demônio. E o menino ficou lá quase que desacordado. E depois Jesus o levantou. E aquele menino que sofria daquele ataque maligno, que lhe causava aquela enfermidade, desde pequeno foi completamente curado. E aí, a multidão se dispersa. E os discípulos, eles se achegam de novo pertinho de Jesus. E eles perguntam: Senhor, por que, veja lá comigo, versículo 28, Marcos 9, 28. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: porque esse tipo de espírito só pode sair com oração. Preste atenção nesse texto. A primeira dica importante que o texto revela para a gente do porquê aqueles discípulos não conseguiram exercer a autoridade que o Senhor já havia dado para eles. Eles perguntaram assim: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Porque nós... Eles tinham recebido a autoridade, mas não haviam entendido que não eram eles que expulsariam, mas o poder de Deus. E por isso Jesus fala: tem demônios que vão sair só com oração. Não vai adiantar você ir na sua força. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver as coisas? O que eu posso fazer para ir melhor na minha escola, para tirar melhores notas? O que eu posso fazer para ser melhor no trabalho? O que eu posso fazer para ganhar mais vidas para Jesus? O que eu posso fazer? Não, tem coisas que é só com oração, para que o poder de Deus venha e resolva o caso que para homens é impossível. Uma das dificuldades da gente crer e, consequentemente, da gente orar é tirar o foco da gente mesmo. A gente tem uma dificuldade de tirar o foco de nós.
Mas com fé, tudo é possível. Com fé, tudo é possível. Tudo é possível se crermos em Deus e no poder dele, porque nada é tão difícil que Deus não possa fazer, mesmo que a nossa experiência indique o contrário. Nós somos livres para pedir o que precisarmos para Deus em oração. Se tivermos uma entrega de sabermos que a vontade dele é perfeita, boa e agradável, e que tudo que pedirmos segundo a vontade dele, ele fará. Então eu sou livre para pedir e confiar que ele vai dizer sim, ele vai dizer não, e ele vai dizer espera, não é ainda a hora, mas nós somos convidados pelo Senhor a pedir, a abrir mão de confiar em nós mesmos, a ficar apenas. Os discípulos ali estavam discutindo. Por quê? Por quê? A gente não conseguiu. Aí a gente fica pensando, por que não está dando certo? Vamos fazer uma DR, né? Quantos casais fazem uma DR aqui, né? DR, assim, discutir a relação, assim. Vamos discutir, vamos lá conversar. E às vezes o que nós precisamos é orar. Orar para que Deus nos mude. Porque às vezes nós precisamos sermos mudados pelo Senhor. Orar para que Deus mude o outro. Às vezes orar, né, para que estejamos mais sensíveis à voz do Senhor. Abra comigo em 1 João 3, do 21 ao 22. 1 João 3, 21, 22. A palavra de Deus nos diz, 1 João 3, 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é deles é agradável. Ele está falando assim, e se não tivermos culpa? Ai, mas como assim? Como que eu não vou ter culpa? Com certeza eu vou ter culpa de alguma coisa nessa vida. Provavelmente a culpa deve ser minha se alguma coisa não está dando certo. Amados, qual é a nossa confiança da oração? É que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Somos perdoados pelo Senhor, ele apaga o nosso pecado e nós podemos com confiança entrar no Senhor, na presença do Senhor e pedirmos o que quisermos. E aqui o texto está nos dizendo, e aquilo que pedimos, dele recebemos. E eu estava lendo esse texto ontem, que a gente fez o grupo dos juniores, são os pré-adolescentes lá em casa, e um junior assim falou, sabe aquelas coisas que a gente prega aqui? E você fica pensando aí no seu coração, mas aí não dá para falar, né? Porque eu tô aqui, vocês estão aí e tal. Ali, né, criança já solta, né? Um deles falou assim, mas nem sempre. E ali o Senhor confirmou essa palavra de que realmente a incredulidade tem feito muitos de nós deixarmos de pedir. Ficamos com medo de crer, de entregar, de clamar e não sermos atendidos. Mas a fé, ela passa pela confiança de que eu posso pedir ao Senhor e Ele vai me entregar tudo aquilo que for bom, perfeito e agradável para mim. Porque essa é a vontade dEle. Um pouquinho mais para frente, 1 João, capítulo 5, verso 14 ao 15. 1 João 5, 14 e 15.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Sabemos que, se oramos a vontade dEle. Agora, irmãos, é muito importante a gente gastar a nossa vida conhecendo a Deus. Não é sobre apenas vir na igreja, frequentar, ouvir falar, mas conhecer a Deus para poder conhecermos o caráter dEle. Você acha que tem chance de não ser a vontade de Deus? Um pai levar um filho para ser expulso de um espírito maligno? Vocês acham possível ser da vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que esse menino pereça e fique endemoniado para sempre. Vocês acham possível ser essa a vontade de Deus? Não. Não é possível. Talvez você está pedindo a Deus que alcance o coração de um familiar seu, de um filho, de um pai, de uma mãe, alguém que para você é uma situação muito difícil de ser resolvida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos creiam. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus, isso diz a própria palavra. Então você pode entrar com confiança. A Bíblia fala, o que Deus uniu não separe o homem. Vocês acham que alguém que clama para o Senhor restaurar um lar, o Senhor vai dizer, não é que isso aqui quer, não é da minha vontade, não. O que Deus uniu não separe o homem, diz a palavra. Então o que diz na palavra é da vontade de Deus, eu posso crer. A Bíblia fala que o Senhor converte o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Mas escute, algumas coisas só vêm com oração. Algumas coisas nós precisamos clamar aos céus, porque tem demônios que prendem pessoas que nós amamos, bênçãos, situações que o Senhor já prometeu para você e Ele é capaz de fazer. E nós precisamos nos posicionar em fé, porque nós somos discípulos de Jesus. E a nós, como igreja, nos foi dada autoridade para expulsar demônios. Nos foi dada autoridade de curar enfermos, de repreender o poder das trevas. Aquele pai desse menino, voltando lá, para Marcos 9, 24. Aquele pai, ele não duvidou. Ele disse, eu creio. Eu creio, Senhor. Mas com honestidade e humildade. Ele disse, ajuda-me com a minha falta de fé. Na minha tradução diz, ajuda-me com a minha incredulidade. Ele falou, Senhor, aos pés de Jesus o homem clamou, possivelmente em lágrimas, confessando a fraqueza da sua fé. Muitas vezes nós naturalizamos questões que são espirituais. Sabemos que nem tudo é demônio. Nem tudo a gente pode colocar na conta, né, do demônio. Nem tudo é demônio. Mas muita coisa é demônio, sim. Muita coisa é o poder das trevas resistindo o propósito do Senhor para a sua família. Resistindo o propósito do Senhor para a sua casa, para a sua vida.
resistindo, muitas vezes na juventude, para o propósito que Deus tem na vida adulta. Por isso o Senhor nos deu um dom, que está descrito em 1 Coríntios 12, chamado dom do discernimento de espírito. O Espírito Santo capacita eu e você que somos crentes em Jesus. Quem aqui é crente em Jesus? O Espírito Santo capacita nós que somos crentes em Jesus a discernirmos o que é natural e o que é das trevas. Na dúvida, ore repreendendo. E aí, se for uma questão natural, você vai resolver a questão natural, amém? Ore, ore, não deixe a oração para o final. Não deixe a oração assim, ó, já fiz de tudo, agora só resta orar. Não. Não deixe a oração para o final, a oração é o primeiro. Peça a graça de Deus, repreende as forças do mal, clama pelo poder. Não somos nós que expulsamos, é o poder de Deus que repreende a ação do maligno. E eu queria contar algumas histórias para vocês. Testemunhos. Uma vez eu ouvi um testemunho da minha sogra. Muitos aqui conheceram ela, está com o Senhor. E ela contou uma história que uma vez estragou a geladeira dela. E ela começou a fazer orçamento, o que aconteceu com a geladeira dela. E até que ela recebeu ali um discernimento. Sabe? Ah, diabo, você quer me atormentar com essa geladeira estragada, não é? E aí ela contava, que ela colocou a mão na geladeira e falou: sai em nome de Jesus, todo mal, fique boa a geladeira em nome de Jesus. E a geladeira voltou, gente. E aquela história assim, quando eu ouvi, sabe aquela coisa que você ouve ali, né? Ah, nossa, né? A gente pensa assim, acho que é uma coincidência, né? A geladeira só estava fora da... Mas ela contou com fé e eu ouvi aquele testemunho. E aprendi. Eis que um dia a minha geladeira estraga. E aí eu pensei assim, se for só natural, a oração não vai resolver. Né? Se for momento mesmo, uma manutenção periódica, normal. Mas se for o diabo tentando me atormentar, essa geladeira vai ressuscitar. E eu... pelo exemplo de fé dela, coloquei a mão na geladeira, irmãos. E a geladeira voltou a funcionar. Gente, se não fosse eu não acreditava. Então, se você está duvidando, eu não te julgo. A geladeira voltou. Esses dias eu contei para o meu marido: amor, eu nem vou contar muito, porque as pessoas vão achar que eu estou mentindo. Mas você acredita que eu acordei de manhã e a geladeira não estava funcionando? Aí eu coloquei... sabe quando o freezer ainda está geladinho? E as coisas de baixo, tipo o queijo já está mole, porque parou? Aí eu fui colocando as coisas para cima, onde está geladinho. E na hora eu já comecei a me aborrecer e falei: nossa, vou ter que lidar. Sabe aquele dia que você está corrida e você fala: vou ter que lidar com isso? Ver alguém para fazer orçamento, para vir aqui ver a geladeira. Na hora eu falei: unção de ressuscitar a geladeira, em nome de Jesus. Gente, a geladeira voltou de novo. Gente, olha, se vocês quiserem cortar do YouTube para não passar vergonha, vocês cortam. Mas, gente, Deus faz. E não é sobre geladeira esse testemunho. É para nos lembrar que tem coisas que é o diabo mesmo para nos atormentar. Tem coisa que é porque já gastou muito pneu e vai ter que trocar o pneu. Né? Depois que gasta o pneu, a gente tem que ir lá trocar o pneu. Tá tudo bem. Né? Faz parte. Tem coisa que às vezes acaba o gás da geladeira, tem que chamar o cara para preencher o gás lá. Amém? Mas tem coisas que são espirituais. E nós que somos espirituais, precisamos discernir. E eu falei da conferência de mulheres... As mulheradas aqui decorando na sexta-feira. Nós estávamos aqui
arrumando. E o Marquinhos estava ali, né? Hoje é o testemunho do Marquinhos. O Marquinhos estava ali na recepção. Eu pedi autorização para ele, tá, gente? O Marquinhos estava ali na recepção e chega um pai e um filho com a Bíblia na mão. Viemos para o culto. E aí a gente falou, puxa, que pena, né? Hoje não tem culto, a gente só está aqui decorando a igreja, porque vai ter um evento de mulheres, mas o Marquinhos também muito simpático, já falou, não, mas venha conhecer a nossa igreja. Já mostrou, mostra banheiro, né? Aquela coisa, né? A pessoa vem na casa da gente, a gente quer mostrar banheiro, a cozinha, né? A sala. Aí já veio aqui, mostrou e tudo. E aí no final eu falei, puxa, já que vocês vieram aqui na nossa igreja, né? Não tem culto, vocês aceitam que eu ore por vocês? Vocês vieram aqui para buscar Deus, né? E não teve o culto, que vocês possam levar uma bênção do Senhor. E eu e o Marquinhos oramos, então, por aquele pai e filho. Quando nós terminamos de orar, o rapaz, era um rapaz mais jovem junto com o pai, o rapaz falou, e eu posso orar por vocês também? A gente falou, pode. E nisso, ele começou a orar por nós. E aí, não vou detalhar toda a oração aqui, mas uma das coisas que ele orou é para que Deus desse uma bênção financeira para o Marquinhos. Ele orou por isso, né? E a gente pensa, nossa, bem clichê, né? Orar, Deus abençoa a vida financeira, né? E tal. Mas quando terminou, ele falou, Deus vai te dar uma bênção financeira. A gente falou amém e tal, né? E ele foi embora. E aí o Marquinhos estava buscando a filha dele na creche, na escola? Na creche, a filhinha dele. Ele encontrou um pai lá da escola, um conhecido de antigamente. E o Marquinhos está começando um novo negócio. Vamos fazer o jabá aqui, né, Marquinhos? Que é restauração de tênis, customização de tênis. E ele precisava muito de uma máquina. E aí ele chega lá na porta. Quem aqui já foi buscar o filho na porta? Que fica os pais ali parados, esperando. Ele na porta da escola, um homem, né? Que não é íntimo, nada, chegou para o Marquinhos e falou, ele contou da ideia do negócio, esse homem falou, eu vou te dar R$1.000 para você comprar essa máquina. Aí hoje eu fui lá, né, eu falei, Marquinhos, só para confirmar, ele deu dinheiro mesmo. Ele falou, deu. Ele deu. Eu falei, mas é emprestado? Ele virou seu sócio? Ele falou, não. Ele falou, eu quero dar para te abençoar. Porque Deus responde orações. E o Marquinhos me falou que um dia antes ele dobrou o joelho lá na casa dele, com compromissos, né? Quando você sai de um trabalho e começa a empreender, né? No trabalho, né? Já tem os desafios, mas vem ali o salário todo mês. Quando a gente empreende, tem que ali, né? A gente brinca, né? Plantar o feijão hoje para comer amanhã. E ele dobrou o joelho e falou, Senhor, eu estou com esse compromisso, esse, e no dia seguinte recebeu essa bênção. Esses testemunhos, irmãos, é para te lembrar que nós não estamos aqui atrás de milagres. Nós já aprendemos que nós não viemos atrás de milagres, nós estamos aqui atrás do Deus de milagres. Mas que Deus é um Deus de milagres. Nós não estamos aqui só por causa das bênçãos. Nós não estamos aqui para fazer trocas com Deus. Eu venho aqui, o Senhor me dá. Eu dou meu dízimo. Não, nós estamos aqui para servir e entregar nossa vida com sinceridade a Deus. Mas Ele quer lembrar o povo dele. Ore, me peça, porque eu sou Deus de milagres. Eu sou Deus que faço. Às vezes nós olhamos para um carro quebrado, para filhos rebeldes, para brigas familiares, para enfermidades recorrentes, para pecados que não conseguimos vencer, para tentações, e nós achamos só que a vida é difícil. E pode ser que assim como na vida daquele menino, sejam demônios que estejam atuando para atrapalhar a vida. E quando você orar, quando você se posicionar, lembrar que não é sobre você, não é sobre a sua força, o seu carisma, o quanto você é eloquente ou não. Cada um aqui tem o seu jeitão de servir a Deus. Mas ligar, sintonizar, faz assim com a sua mente.
sintonizar a nossa mente com Deus, para que Deus nos direcione, em nome de Jesus. Amém? Os discípulos falaram, porque nós não conseguimos. Os discípulos não tinham aprendido o poder de Deus da oração. E depender de Deus na oração é diferente de um positivismo. Eu vou ter o pensamento positivo e se eu crer vai acontecer tudo. Não. Não é sobre positivismo. Não é sobre determinação. Eu vou determinar em nome de Jesus que vai ser assim. Não é sobre confissão positiva. É saber, Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos. Amém? Nenhuma palavra. O poder de Deus deve ser solicitado em oração. E deve haver confiança para cada caso. A oração nos capacita. Os discípulos estavam debatendo ao invés de estarem orando. Eles estavam discutindo e não orando. E se você está com a palavra aberta em Marcos, capítulo 9, nesse texto que a gente está fazendo a leitura, se a gente for um pouquinho mais para frente, no versículo 33, fala assim, pastora, como é que você sabe que eles estavam... Primeiro que o texto fala lá no início, né, que eles estavam discutindo e não orando. Aí aqui, no versículo 33, aqui de Marcos 9, é o mesmo capítulo, irmãos. Diz assim, chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo? Eles gostavam de fazer um debate. Eles gostavam. E aí eles meio que se calaram. Sabe quando, né? O Senhor falou, o que vocês estavam aí debatendo? O que vocês estavam falando? Gente, vocês não vão acreditar o que eles estavam falando. Não, vocês não vão acreditar. Versículo 34. Mas eles se calaram porque no caminho estavam discutindo entre si qual deles era o maior. Gente, eram os 12 de Jesus. Eles estavam discutindo, ao invés de estarem orando, ao invés de estarem se aliando com Deus, eles estavam debatendo qual deles era o melhor. A oração é a chave que abre o nosso coração de fé. Aí volta lá para Marcos 9, lá no texto que a gente está estudando. Quando Jesus fala ali, versículo 19. Jesus exclamou à geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando tereis que suportá-lo? O que Jesus estava falando aqui nesse texto? Quem ele estava chamando, de repente fala, nossa, mas Jesus pegou pesado aqui, né? Lembra do versículo que a pastora Mi leu aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eles estavam ali em meio à incredulidade, ali, volta ali por favor, Marcos 9, versículo 19. Marcos 9, 19. Ele fala de geração, porque ali ele não estava repreendendo apenas ali os 9 discípulos. Ele estava falando com a multidão.
Ele estava falando com os mestres da lei. Ele estava falando com aqueles religiosos, com os homens. E aqueles discípulos, presta atenção, aqueles discípulos estavam refletindo um pensamento dominante naquela sociedade. E esse é um risco que eu e você corremos. Nós estamos no meio de uma geração, de uma sociedade incrédula. Nós estamos no meio de uma sociedade, de uma geração que não acredita muitas vezes em milagres, que busca outras fontes, e nós corremos o risco de, no meio da multidão, deixarmos de acreditar. Eles refletiam uma atitude de descrença, que era algo contagiante. E isso acontece fora, e isso é um risco de acontecer dentro também. Se nós, como igreja, esfriarmos na nossa fé, por milagres, por um Deus que faz milagres, no poder da oração, feita por Deus, não é o poder da oração, assim, o poder de Deus que se manifesta nas nossas vidas através da oração, amém? Se nós, como igreja, perdermos isso, nós corremos o risco de desagradar a Deus e nos tornarmos uma geração incrédula. E aqui ele estava falando para aqueles homens que eram discípulos dele, que andavam de perto com ele. Quem é que é um discípulo de Jesus? O Senhor nos corrige também. O Senhor também deseja nos ensinar. E eu quero te convidar a abrir em Mateus 17. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler em Marcos, Mateus conta para a gente também. Do verso 14 até ali o 16, conta ali que, versículo 16. Não, vamos ler rapidinho aqui tudo aqui só para completar o raciocínio. Mateus 17, a partir do verso 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, o homem se aproximou e se ajoelhou. Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, muitas vezes cai na água e tal. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. A gente já leu esse mesmo texto ali em Marcos. Jesus falou, geração incrédula e perversa, é o mesmo relato que a gente já viu. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu na mesma hora, verso 18, o menino ficou curado. E aí Mateus, ele continua, ele detalha um pouquinho mais a conversa. Lembra que estava Jesus com os discípulos em particular? E os discípulos falaram, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Versículo 20, Mateus 17, 20. Vejam, irmãos, leiam aqui junto comigo. Jesus respondeu. Respondeu o quê? Por que eles não conseguiram expulsar? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade eu lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. E no verso 21, mas este tipo de demônio só sai com oração e jejum. Então aqui, Mateus, ele fala um pouquinho mais do que Marcos tinha falado. Ele estava ensinando aqueles discípulos que ter fé seria muito importante diante dos desafios que eles enfrentariam. Diante dos desafios que nós enfrentamos. É sobre o poder de Deus e não sobre a fé que move o monte. Mas a fé precisa estar presente para acessarmos esse poder. O que são os montes?
O que são os montes na nossa vida? São os desafios que parecem intransponíveis. Sabe aquela pessoa que tem um coração tão duro, que você fala, ah, não, nesse coração não tem como Jesus entrar. É um monte intransponível. O monte representa situações impossíveis. Não é que a gente vai orar e a montanha vai sair mesmo do lugar. Ele está falando assim, se vocês tiverem fé, presta atenção. Lembra que ele falou que ajude com a nossa falta de fé? Ele falou assim, ó, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ainda que a fé de vocês seja pequena, o que vocês precisam, presta atenção, é orar. É dizer ao monte, saia daqui e vá lá. É você orar, ainda que você ache que a sua fé é pequena. Como a fé dos discípulos ali, o próprio Jesus falou que era pequena. Se tivermos enfrentando problemas que parecem tão grandes e inalteráveis quanto as montanhas, afaste os seus olhos dos montes e olhe para Jesus para obter mais fé. Então, como Jesus prometeu, nada será impossível. Não havia razão porque os discípulos fossem derrotados por qualquer demônio. Não há razão porque eu e você sejamos derrotados por qualquer inimigo. Tudo que nós precisamos é crer em Jesus e nos dedicarmos em oração e jejum. Nos dedicarmos em oração e jejum. Colocando, a Bíblia fala, peça e será dado. Peça. Pedir é um sinal de humildade. Peça. Peça. E a palavra de Deus diz, isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Peça e será dado. Aí depois ele diz assim, busque. Você vai pedir, depois que você pedir, você vai buscar a vontade de Deus. Busque. Busque se aquilo que você está pedindo é da vontade de Deus. Peça. Busque. E aí o que quer dizer bater? Batam e a porta será aberta a vocês. Significa persista. Persista em oração. Persista orando. Persista jejuando. Se tem alguma situação que você tem lidado que está difícil de resolver, oração e jejum. Oração e jejum, porque o poder de Deus é capaz de fazer até que as montanhas saiam do lugar.